Olá, boa noite. Uberlândia vai receber evento internacional de vôlei. Ministro Sérgio Moro fala em comissão da Câmara sobre diálogos atribuídos a ele e a procuradores da Lava Jato. Hoje vamos refletir sobre as políticas de drogas no Brasil. A internação involuntária agora é regulamentada por lei. O Jornal da UFO está no ar. Hoje foi anunciado pela Prefeitura de Uberlândia o torneio pré-olímpico de vôlei feminino, que será sediado no Sabiazinho, em agosto deste ano. A cidade é uma das 6 no mundo a receber este evento esportivo. Veja. O vídeo foi apresentado para as autoridades. Uberlândia vai ser sede do torneio pré-olímpico de vôlei feminino. A solenidade aconteceu na sala de reuniões do prefeito. Um momento histórico para a cidade e também para o vôlei brasileiro. A escolha de Uberlândia foi muito importante para a seleção brasileira de vôlei, que vem jogar em casa e tem a grande chance de decidir aqui a sua ida para Tóquio. Então, se ficar para janeiro, aí nós vamos pegar outra etapa pior. Então, ou é agora ou é agora. Nós temos que vencer aqui nesses 3 jogos e nos classificarmos aqui em Uberlândia. Uberlândia novamente será o centro das atenções mundiais. De lugares escolhidos no mundo, a cidade do Triângulo Mineiro foi uma das contempladas a receber o evento esportivo. O município foi escolhido em virtude das condições para a prática da modalidade, além da logística. É um torneio muito concorrido, é um torneio que desperta a atenção do mundo do voleibol, então várias cidades gostariam de fazer esse torneio. E Uberlândia, por tudo que tem sido construído aqui em relação ao voleibol, em relação ao Praia Clube, com esse case de sucesso, não só na Superliga, mas categoria de base, estrutura de primeiro nível, né, um ginásio que hoje consegue agregar vários eventos, consegue sediar várias competições. Então isso foi diferencial para que a gente pudesse ter um grande ginásio, uma logística muito boa, que a cidade tem um aeroporto que comporta voos para todo lugar do Brasil. A gente também sabe que aqui a gente tem distâncias muito boas para atender um evento como esse. Então, todo esse diferencial. E claro, também aqui a gente tem uma união de esforços, como eu falei, prefeitura, praia, federação. Então, isso foi diferencial para que a gente pudesse hoje estar aqui anunciando uma competição como essa. Os jogos serão disputados de 1º a 3 de agosto, de quinta-feira a sábado. O Brasil está no grupo D e enfrentará a República Dominicana, Camarões e Azerbaijão. Nos próximos 15 dias já vender os ingressos, mas a gente ainda prefere aguardar. A gente está pegando a aprovação da Confederação Sul-Americana e da Federação Internacional em relação a valores, em relação a como a gente vai trabalhar aqui. Na próxima semana a gente faz um anúncio oficial de tudo isso. O prefeito Adelmo Leão ainda falou sobre o investimento de R$160 mil para receber o torneio, que será realizado na Arena Sabiazinho. É o que a prefeitura vai disponibilizar, foi aquilo que ela pôde fazer, pôde participar e pôde decidir que o jogo fosse aqui e não na República Dominicana. Portanto, nós estamos trabalhando em benefício não só da cidade, mas do esporte também brasileiro. Quando o técnico da seleção brasileira fez aquele comentário, ele agradeceu a cidade de Uberlândia. Ele falou que esse é o evento mais importante do vôlei do Brasil neste ano. Então, a gente poder sediar um evento desse, eu acho que isso não tem preço. Neste momento, o ministro Sérgio Moro participa de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania na Câmara dos Deputados. Desde o início da tarde, ele presta esclarecimentos sobre supostas mensagens trocadas com procuradores da Lava Jato. Veja uma das respostas dele sobre a divulgação de mensagens atribuídas a ele divulgadas pelo site da Intercept Brasil. Respeitamos a liberdade de imprensa. A minha impressão, aliás, foi quando houve a divulgação desses elementos, logo naquela primeira semana, vai sair algo bombástico, temos material para 1 ano. Eu fiquei com a impressão que, na verdade, o que se queria exatamente era que fosse feita uma busca e apreensão naquele veículo para que o
a pessoa em questão posasse como uma espécie de mártir da imprensa. Isso não foi feito. Não existe nada a temer em relação àquele material se ele não for adulterado. Eu mesmo falei uma semana depois, divulguem tudo. Não existe problema nenhum. Quanto à declaração, aí, desculpem, é puro teatro. Não é? Nós já falamos aqui, o celular foi apresentado, foi entregue à Polícia Federal. E o encontro G20 terminou, mas as questões ambientais entre Brasil e a comunidade europeia repercutem. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deve se reunir com as embaixadas da Alemanha e Noruega para discutir o destino do Fundo Amazônia, alimentado com recursos dos dois países. Esta é uma das medidas que o governo brasileiro terá que trabalhar para gerenciar riscos e manter acordos comerciais. Se Emmanuel Macron aceitar o convite do presidente Jair Bolsonaro visitar a Amazônia, a primeira impressão pode ser esta. Roraima liderou o ranking de queimada nos primeiros meses do ano, com mais de 3.000 focos. Parte do problema se deve à queima da vegetação para a agricultura. Em junho, a Amazônia perdeu uma área equivalente a 2 campos de futebol por minuto. Outro problema é a construção do linhão de energia de Tucuruí, entre o Amazonas e Roraima. O Ministério Público do Amazonas chegou a pedir a suspensão da obra, pela falta de consulta aos Uamiri Atuari, povo indígena que habita a região. Mas a 5ª turma do TRF1 deu ganho de causa ao governo de Roraima e o início das obras está previsto para agosto. A mineração legalizada também se espalha pela floresta. São mais de 5.000 pontos de exploração mineral em áreas de domínio dos índios e unidades de conservação. Mas há também o garimpo ilegal, combatido com prisões e destruição de equipamentos. Ao colocarem a Amazônia no centro do debate, no momento em que fecham com o Mercosul um acordo comercial, países europeus trazem à tona um velho e conhecido dilema. É possível compatibilizar preservação ambiental com desenvolvimento? A maior floresta tropical do mundo tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados no Brasil. Para se ter uma ideia, os 28 países da União Europeia caberiam na Amazônia e sobraria espaço. O tamanho é proporcional à riqueza. A Amazônia abriga a maior diversidade de plantas do planeta, além de milhões de espécies animais. Para o Brasil, cuidar da floresta é uma espécie de moeda na balança comercial. A proteção ambiental atualmente traz o que nós chamamos de agregação de valores. E toda vez que se agrega valores ambientais a produtos ou a bens ou matrizes naturais, certamente esse bem ou produto ele já tem um exponencial econômico diferenciado. Isso é uma realidade econômica mundial e isso é uma visão hoje de todos os países da sociedade internacional. E hoje o JU vai discutir a lei antidrogas, e algumas alterações dos pontos do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que foi sancionado pelo presidente no mês passado. Um dos pontos mais polêmicos aprovados foi a regulamentação das internações involuntárias. Entenda mais sobre esse assunto com uma reportagem que foi exibida pelo Jornal da Cultura recentemente. Foram 40 anos caminhando lado a lado até o álcool separar esse casal que prefere não se identificar. Há 3 meses, Cláudio foi internado contra sua vontade para tratar o vício. E estava ingerindo álcool exatamente todos os dias, das 7 da manhã às 7 da noite. Eles me falaram, pai, você vai ser internado. Eu não queria, até que de repente apareceu a ambulância e me trouxe para cá. É duro, é triste, não é fácil. A gente sofre muito, mas funciona. Nessa clínica na Grande São Paulo, onde esse paciente foi internado, 60% dos dependentes químicos chegam involuntariamente. Mas depois de algumas semanas, praticamente todos concordam que a internação era necessária. Após ser alterada pelo Congresso, a Política Nacional de Drogas de 2006 foi sancionada nesta semana pelo presidente Jair Bolsonaro com alguns vetos. Uma das mudanças é que agora, além da família ou responsável legal, um profissional da saúde ou um assistente social também podem formalizar o pedido de internação involuntária por até 3 meses. Só é permitido construir uma internação involuntária na presença de um médico psiquiatra que consiga acompanhar esse indivíduo todos os dias, uma equipe, para de fato perceber as nuances
dessa não aceitação de internação. O Ministério Público e a Defensoria devem ser informados da internação em até 72 horas. A família ou representante legal podem requerer ao médico a interrupção do tratamento a qualquer momento. Entre os trechos vetados pelo presidente da República está a redução de pena para traficantes de drogas que não sejam reincidentes e não integrem organização criminosa. Hoje, a pena para tráfico de drogas é de 5 a 15 anos de prisão. A mudança sugerida pelo Congresso poderia tornar mais pesada a punição para quem comete o crime pela primeira vez, com pena mínima de 8 anos de reclusão. O secretário executivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas diz que o principal problema hoje é o consumo excessivo de álcool e que um dos caminhos possíveis é usar como modelo a política de controle do tabagismo, que reduziu a população fumante no Brasil de 35% nos anos 80 para 10% atualmente. Você tem restrição de acesso, controle de preço, proibição de fumo em locais fechados, proibição da propaganda, que foi fundamental, né? A questão da advertência no rótulo, no maço, mostrando que o consumo do tabaco pode causar uma série de doenças, ou seja, dar à população informações corretas sobre o uso e os riscos associados a ele. E para falar sobre as políticas públicas de drogas no Brasil, convidamos hoje a Isabela Rocha, que é psicóloga e coordenadora da Oficina da Vida. Boa noite, Isabela. Boa noite. E também o Carlos Barbosa, que é advogado de direito penal. Boa noite. Obrigado, meu querido. Boa noite. Gostaria de começar com o Carlos, justamente por essa questão da legislação, que mudou recentemente. Como que você vê essa alteração e você acredita que o governo coloca já a internação como modelo de tratamento? O que acontece? Bom, sempre o direito penal procurou visualizar a questão do usuário de drogas sob uma perspectiva de criminalização. Sempre foi uma perspectiva repressiva no que diz respeito a essa questão, ao dependente químico no que diz respeito ao usuário de drogas. Isso é uma tradição do nosso sistema legislativo, desde a Lei 6368, passando pela nova Lei de Drogas, que agora que é a 11.343. O que acontece? Pela primeira vez, a inserção de dois dispositivos, o 23A e o 23B, dentro da nova Lei de Drogas, traz uma perspectiva diferente, traz uma perspectiva no sentido da prevenção. Então, quer dizer, a gente começa a mudar uma orientação e fazer uma distinção clara dentro do sistema jurídico de uma coisa é o dependente, uma coisa é o usuário. E para esse eu preciso tentar agir de forma preventiva ou, num determinado momento, tentar pegar essa pessoa que vai acabar por uma questão que depois a Isabela vai até discute melhor do que eu, uma pessoa que se desvia do seu caminho, tentar reinserir essa pessoa dentro da sociedade. Tentar tratar essa pessoa dentro da sociedade, porque existe uma distinção muito grande que no passado a gente não fez. Considerávamos tanto o dependente quanto o usuário como criminoso e tratávamos como criminoso, a partir de uma perspectiva de punição. Agora não. Esses dispositivos, e eles são claros em colocar uma perspectiva de internação em caráter excepcional. Então, quer dizer, ultimamente o que a gente vem observando, algumas legislações estabelecidas pelo governo, eu particularmente, até tive já a oportunidade de estar contigo, faço severas críticas. Nesse dispositivo, não. Acredito que seja a inserção de um dispositivo extremamente salutar, que já vinha sendo reclamado há um tempo atrás, porque nós temos que definir papéis, definir o que é o dependente, quais são os seus limites de dependência, dar um tratamento diferenciado àquelas pessoas que são distintas. Para o tráfico de drogas, para o traficante, a lei manteve punição severa, tanto que ela aumenta a pena da legislação anterior. Entendi. Isabela, você concorda com o Carlos nesse sentido, que a lei mudou, então, para melhor nesse sentido? Como é que fica a questão ética, então, da internação involuntária? E quais seriam os outros recursos de tratamento que deveriam ser tentados antes da internação? Eu concordo com a posição do Carlos a respeito da legislação. De fato, ela traz diretrizes de prevenção, não só de tratamento e de repressão, ela traz diretrizes de prevenção, inclusive dos 3 pilares de prevenção que a Política Nacional traz. Ela traz a desestimulação do uso, né, e da redução da oferta,
a procura pela abstinência e também o não incentivo, né, do uso e o incentivo de redução de danos. Né? Ela não traz isso como a proposta primordial, ela traz a proposta da abstinência total como proposta de tratamento primordial. Sobre a questão da internação, ela coloca assim como ele disse, em caráter excepcional, como uma alternativa quando já foram esgotados todos os recursos extra-hospitalares. Então ela coloca como prioridade o tratamento ambulatorial, que de fato é o tratamento que hoje a gente vê uma certa efetividade, né? Mas em termos de escolha de modalidade terapêutica, é uma avaliação de cada indivíduo dentro das suas particularidades, né? Não existe um modelo que possa ser dito como melhor ou pior que outro, né? A gente tem hoje vários modelos terapêuticos, então a gente tem propostas de tratamento ambulatorial, as internações, sejam elas voluntárias ou involuntárias, nós temos os CAPs, nós temos os programas de ajuda mútua, né, os grupos de autoajuda. Então a gente tem várias modalidades terapêuticas que vão ser avaliadas em termos de sua efetividade para cada paciente e para cada contexto que o paciente esteja vivendo. Isso mesmo, e falando sobre isso, olha só, uma das políticas sobre drogas e a redução de danos, né? E nós conversamos com um professor de psicologia da UFO e ele explica quais são essas medidas. Veja. Pessoas que fazem uso danoso, prejudicial de drogas, de álcool e outras drogas, na verdade, nós da saúde, né, estamos a favor da saúde, queremos, no final das contas, que elas realmente deixem de usar. Porque a gente vê que o uso é muito danoso, muito prejudicial. Mas e quando essas pessoas não querem parar o uso? Estão conscientes e tomando as suas decisões de forma consciente. Como fazer? Então nós não vamos ofertar nenhum tratamento? Precisamos ofertar, eles são cidadãos. Tem direito à saúde. Então é por isso que entra a redução de danos, né? Como uma estratégia de cuidado para aqueles que não querem parar de usar, mas que podem diminuir, que podem fazer um uso menos danoso. E esse seria, por exemplo, um primeiro passo para elas se cuidarem e, quem sabe, num segundo momento, optarem pela abstinência. Então a redução de danos amplia as possibilidades de tratamento. O tratamento não fica restrito à internação ou à abstinência obrigatória para poder ser tratado. Então é realmente muito importante que essa clínica continue ampliada, né? Que ela possa ofertar cuidado para quem quer e quem não quer parar de usar drogas, para quem pode ou quem não pode, para quem consegue ou quem não consegue, porque todos têm direito à saúde. Excelente a explicação do nosso professor. E aí eu pergunto para o Carlos, essa questão da descriminalização já é uma política bastante defendida, né, no nosso país historicamente. Mas qual que é a diferença então entre descriminalização de drogas e legalização de drogas? O que acontece? No mundo todo, a gente teve alguns modelos para esse tratamento, esses modelos de política criminal. A gente chamou de guerra às drogas, que foi um enfrentamento bruto e simples dessas questões. Esse modelo, por muitos anos, foi liderado pelos Estados Unidos. O que aconteceu? A gente viu que esse modelo não produziu o resultado esperado, porque esse foi um problema que nos últimos anos só aumentou em todos os países do mundo. O que acontece? A gente passou, e aí o professor fala bem sobre redução de danos, a adotar um modelo conciliatório, onde a gente passa a regulamentar a utilização de determinadas drogas. E aí a gente entra na questão da legalização da utilização de determinadas drogas. Legalização que se dá dentro de um padrão de controle desde a produção até da quantidade que é levada ao usuário. Porque hoje, como a gente está pautado muitas vezes numa política de guerra às drogas, a gente não controla que tipo de droga é essa que esse usuário está se valendo. E qual a quantidade? O Estado passa a controlar essas questões. E quando a gente fala em redução de danos, a gente está brindando o nosso Estado com uma política de quê? Olha, para tratar do dependente, vamos incluir ele dentro de uma política pública de saúde. Saúde pública. Esse é um problema de saúde pública. Então a gente passa a guinar num novo modelo. Quando a gente fala em descriminalização, é tirar aquele aspecto do direito penal no que diz respeito à utilização dessas drogas. Tem uma ação no Supremo Tribunal Federal
com alguns votos de alguns dos ministros que tendem a declarar o artigo 28 da Lei de Drogas inconstitucional, que trata especificamente do usuário. Existe um voto do ministro Luiz Roberto Barroso, onde ele busca no direito português, ele fala até numa certa quantidade de drogas, por exemplo, da cannabis sativa, da maconha. Então ele fala, a utilização de 25 gramas de cannabis sativa não caracteriza nenhum tipo de crime, porque hoje a nossa legislação evoluiu, ela vem evoluindo devagar, mas hoje o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento de que o usuário de drogas ainda comete crime, só que ele é punido com uma pena alternativa. Esse é o entendimento do Supremo. Essa decisão do Supremo tende a apagar isso, então eu vou descriminalizar. Talvez a nossa sociedade devesse avançar um pouco mais no sentido da legalização de determinadas drogas. É isso que precisa ser discutido. E isso representaria nós assumirmos um papel de uma política criminal de redução de danos, conforme o professor destacou muito bem, explicando as consequências disso. Perfeito, Carlos. E aí, Isabela, eu queria te perguntar sobre a dependência de álcool, porque é uma droga legalizada no nosso país, né, e no resto do mundo. Na grande parte a gente vê o cigarro, o tabaco, né? Então, as drogas lícitas e ilícitas. De que forma que você vê essa questão do tratamento dessas dependências, né, de dependentes químicos, de drogas lícitas? Também há uma política social séria? Você acredita que hoje no nosso país a gente tem avançado ou não com relação a isso? Sim, em relação à dependência de álcool, em termos de tratamento, né, falando, hoje a gente não olha, não dá tanta importância se a droga é lícita ou ilícita. Porque os efeitos, né? Para a gente é mais importante os danos associados ao padrão de consumo que aquele paciente tem e os riscos envolvidos, né? Então, as modalidades de tratamento, elas abrangem qualquer tipo de droga, sejam elas lícitas ou ilícitas. E a gente tem um problema com a questão do álcool hoje, estatisticamente falando, os dados da Organização Mundial de Saúde apontam o álcool e o tabaco como as drogas que mais matam no mundo. O álcool, ele tem sido associado a mortes precoces, né, como um dos principais fatores de risco, não só os problemas de saúde associados, mas também a outros problemas como violência doméstica, problemas no trânsito, homicídio, suicídio, desenvolvimento de outros transtornos mentais, como a depressão. Então, a gente tem um grande problema de saúde pública envolvendo as drogas lícitas, que são o álcool, o tabaco, o uso indiscriminado de medicamentos. Então, em termos de conduta terapêutica, o nosso olhar é muito mais para os problemas relacionados e os riscos, os danos, do que para a caracterização se a droga é lícita ou ilícita. E sendo lícita, por exemplo, o álcool, a gente tem um problema ainda maior, que é o incentivo e o estímulo social que nós temos para a utilização dessa droga. Né? Na mídia, né, nas propagandas. Na mídia, nas propagandas, nas famílias, desde a infância, o álcool está presente na nossa sociedade. Então, a gente tem um desafio muito maior no tratamento, quando a gente fala de álcool, do que das drogas ilícitas, que vem aquela visão repressora, da criminalização e tudo mais. Perfeito, olha só, a gente volta a falar sobre esse assunto, hein? Mas agora vamos saber como fica o tempo em Uberlândia para esta quarta-feira e também em outras cidades de Minas. Com o dia todo ensolarado, Uberlândia fica com as temperaturas mais altas amanhã, mínima 17 graus e máxima de 30. Predomínio de sol em Patos de Minas. Os termômetros marcam entre 17 e 31 graus. Já em Ituiutaba, previsão de dia parcialmente nublado. Por lá, a mínima fica 12 graus e a máxima 30. Quarta-feira de sol em Monte Carmelo. A temperatura mínima chega a 15 graus e a máxima 29. Em Patrocínio, o friozinho permanece, com mínima de 12 graus e máxima de 29. E você está à procura de uma oportunidade de emprego? Confira agora as vagas divulgadas no quadro Mercado de Trabalho. Em Uberlândia, a Fundação CDL disponibiliza uma vaga para coordenador pedagógico.
É necessário ensino superior completo em pedagogia ou psicopedagogia. Também é preciso ter no mínimo 5 anos de experiência. O salário é a combinar. Oportunidade para auxiliar de TI. É exigido ensino superior ou ensino técnico em informática, sistemas da informação, engenharia da computação ou áreas afins. É requisitado do candidato experiência em manutenção básica de computador. A remuneração é de R$ 1.600, mais vale transporte e convênio médico. Também há vaga para vendedor. É preciso ter ensino médio completo e carteira de motorista. Além da remuneração fixa, o candidato também ganha comissão, vale alimentação e vale transporte. Em Monte Carmelo, a CDL disponibiliza uma vaga para gerente comercial. É requisito básico ter formação na área administrativa ou contábil e ter experiência em gestão de pessoas. Também é desejável que o candidato seja proativo, comunicativo e tenha disponibilidade para viagens. Tem vaga também para mecânico. É necessário ter experiência em mecânica automotiva e carteira de habilitação do tipo B. Se você se interessou por alguma dessas vagas, é só cadastrar o seu currículo no site da CDL de Uberlândia ou no site da CDL de Monte Carmelo. Na última semana, a Prefeitura de Uberlândia promoveu a Semana de Prevenção às Drogas. Na oportunidade, houve uma palestra com educadores do município. Veja. O diálogo faz a prevenção. Esse foi o tema de uma palestra realizada na Prefeitura de Uberlândia sobre álcool e outras drogas. Tatiana é uma das palestrantes e conta que o índice de álcool entre os jovens aumentou, principalmente entre as mulheres. Quando a gente começa a fazer o consumo de álcool, existem vários fatores que influenciam para que o indivíduo possa se tornar um alcoolista ou não. Então, a única coisa que você consegue prevenir é não iniciar o consumo. Depois que você inicia, tem muitos fatores que você não consegue comandar para evitar que você você se torne um dependente. Então, o conselho que hoje cada vez mais vem se propagando é que a gente evite ao máximo o início desse consumo, ou pelo menos se prolongue, adie o máximo possível o consumo entre os adolescentes. Uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo em 2010 revela que 80% dos adolescentes já beberam alguma vez na vida e 33% dos alunos do ensino médio bebem em excesso pelo menos uma vez por mês. As pesquisas têm indicado um aumento no consumo, isso devido ao nosso conceito de que o álcool é uma droga social. Então, pais têm permitido que seus filhos façam uso dessa substância sem discriminação. Então, acaba que isso auxilia. E hoje, como o jovem tem mais facilidade para sair, para ir em barzinhos e tudo mais, isso faz com que eles tenham mais acesso a essas substâncias. A Prefeitura de Uberlândia trabalha com diversas ações de conscientização para combater o uso do álcool e outras drogas. Nós temos ações em vários níveis de prevenção, desde o nível primário, como essas campanhas que a gente faz, atingindo a todas as populações. Nas escolas temos a caravana de prevenção às drogas, que a gente faz o papo legal com crianças que ainda não iniciaram o consumo, através de rodas de conversa, através de palestras educativas, de oficinas de dança, de rima, trabalhando aí com essas crianças os fatores de proteção. A Elaine é professora e revela que muitos alunos, que são crianças ainda, conhecem as consequências do álcool por meio dos familiares. Se hoje, quando eu pego toda a clientela da escola, eu posso afirmar que uns 60%, nós temos famílias provenientes com bebidas alcoólicas e tudo mais. Então, esse conhecimento, saber, é sempre bom a gente ter esse conhecimento e fico feliz de ter um espaço como esse, uma oportunidade de nós, quanto educadores, de ter conhecimento desse assunto cada dia mais. E falando agora sobre a Oficina da Vida, que é um programa da UFO, a qual a Isabela é coordenadora. Como o nosso programa está chegando ao fim, eu gostaria muito que você falasse para a gente, Isabela, quais são os serviços oferecidos à comunidade. Sim, a Oficina da Vida ela oferece um serviço de tratamento ambulatorial para a comunidade acadêmica. Então a gente atende servidores, dependentes diretos de servidores e estudantes com problemas relacionados a uso e abuso e dependência de álcool e outras drogas.
e nós trabalhamos com várias frentes terapêuticas, né? Então a gente trabalha com um programa de ambulatorial, um programa de redução de danos, temos um programa exclusivo para tabagistas, temos um programa de apoio às famílias de usuários e temos também ações preventivas e psicoeducativas em toda a universidade, né? Então, precisando também, a gente está à disposição para isso, precisando para tratamento, nós estamos à disposição no bloco 4E, no campus Umuarama. Nosso telefone lá é 3225-8086. Perfeito. Agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da UFO. Eu que agradeço. Tá? Da mesma forma, agradeço a sua participação, viu, Carlos? E gostaria que você encerrasse falando o que nós precisamos avançar, então, enquanto políticas públicas relacionadas à droga. Olha, esse é um dos principais problemas da nossa sociedade, não só do Brasil, mas do mundo todo. A nossa legislação, ela tem tentado evoluir gradativamente no sentido de tentar equilibrar um pouco mais repressão com prevenção. A nossa sociedade precisa pautar esse tema e discuti-lo de forma séria. Então, trazer toda uma discussão social. Veremos quais são os próximos dados, os próximos passos que serão dados, mas no sentido de que a gente tem que envolver toda a sociedade na discussão para buscar um caminho e diferenciar esses processos. O que é um dependente, o que é um usuário, do que é um traficante. Porque o simples combate às drogas é uma política nacional que não deu certo até agora. Uma política cega de guerra às drogas, igual a gente fez até agora, ela não surtiu efeito. Se a gente pegar desde 2006, que foi a lei de drogas, até agora, o número só aumentou, o tráfico de drogas só aumentou. E o que nós precisamos fazer então? Diferenciar esses papéis, buscar um novo modelo. Então nós precisamos agir de forma inteligente nessas questões, de forma articulada com a sociedade. Quando eu falo do direito penal, eu falo, está se abrindo aos outros ramos do direito, então, ou aos outros ramos igual a psicologia. Vamos buscar trabalhar de forma integrada. Excelente. Chamar então a população para debater e conversar ainda mais sobre esse tema tão sério. O Jornal da UFO desta terça-feira fica por aqui. Amanhã a gente volta a se encontrar, hein? Eu te espero. Obrigada pela audiência. Tchau.